E aí galera, aqui é o Rui Maurício do Brasil Fantasy Football e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos trazer aqui o review quase completo da rodada 13, essa rodada que foi decisiva em grande parte das ligas de Fantasy Football, aquela rodada em que se encerra a temporada regular. Algumas ligas ainda se encerram na semana 14, principalmente ligas com menos times ou ligas que apenas 4 times passam para a segunda fase. Normalmente ligas que são de 12 times, vamos pegar um padrão, 12 times, 6 equipes se classificam com 2 em folga na primeira semana, na semana 14 a gente tem um wild card agora já na próxima semana. Ainda temos um jogo hoje à noite, Dallas Cowboys enfrentando o Baltimore Ravens, agora são 15 para as 8 da noite desta terça-feira. Não gravei na segunda-feira porque existiam ainda muitos jogos e acabaria atrapalhando um pouquinho o nosso andamento aqui do podcast, tanto quanto ao review da rodada, quanto também aos waivers. Já vou fazer o merchan cedo para não ficar incomodando muito vocês. Não se esquece de assinar nas plataformas, principalmente você que está nos playoffs, ou você que não se classificou, mas quer entender um pouquinho mais como funciona. De repente, principalmente o segundo podcast da semana vai ser um pouquinho mais voltado para essa situação, até porque a gente não terá mais aquele tópico de trocas mais nessa semana, porque a maioria das ligas aí que tinha até normalmente de semana 9, semana 10 termina, e aí depois algumas vão até os playoffs, então agora chegando nos playoffs a gente vira um pouquinho a chave, certo? Então assine nas plataformas, seja no Spotify, no Apple Podcast, no Overcast, em outras plataformas. Esses dias até eu trouxe para vocês na semana passada quais são as plataformas que mais se ouve, aonde mais se ouve. Vi que tem gente que ouve nos Estados Unidos, achei bem interessante até em outros lugares ali. Obrigado Brasília, que é o pessoal que me ouve aí de Brasília, um grande abraço. Não devo conhecer um ou outro aí, mas não todo mundo, mas primeiro lugar aí no Brasil é Brasília, então um abraço pro pessoal de Brasília. Além de assinar nas plataformas, classificar onde consegue classificar, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Principalmente no Instagram, eu falo sempre, às vezes eu não respondo no Twitter. Não é nem por mau gosto, é porque eu não consigo acompanhar tudo. E outra é que eu não sei direito mexer na plataforma e não tenho muito interesse. A plataforma é baseada no Instagram e sempre os melhores assuntos, ou os assuntos mais onde eu tenho a maior interação sempre vai ser por lá, certo? Então assim, a gente tem um jogo ainda hoje à noite, eu vou falar de waivers no final desse podcast, e se por acaso surgir algum outro nome, tira a dúvida lá no post, o post já tá lançado, tem uns nomes bem interessantes que eu vou trazer aqui no final do podcast. Mas vamos acelerar aqui que tem um monte de jogos nessa semana para fazer o review, mas antes temos as nossas notícias, né? Começando pela notícia lá nos Eagles, Jalen Hurts oficialmente será o quarterback diante do New Orleans Saints. Então o que esperar do Fantasy com esse nome? Eu diria que assim, se você tem Zach Ertz, Dallas Goedert, Jalen Reagor, Travis Fulgham que desapareceu nas últimas semanas, Miles Sanders, toda essa galera aí eu tomaria um pouquinho de cuidado, porque a gente nunca sabe como que vai transcorrer um time com um quarterback diferente. Então, quem tem aí uma liga mais profunda, daqui a pouco, alguma coisa assim, quer tentar fazer uma aposta, eu diria que o nome menos pior ainda seria do Jalen Reagor. Eu não sei se pareceu para vocês, eu tava assistindo o jogo na ESPN, nos Packers e os Eagles, e parece que com a entrada do Jalen Hurts no segundo tempo, o próprio Jalen Reagor jogou melhor, né? Tanto que ele fez aquele touchdown de retorno de punt. Mas no jogo também ele pareceu mais ativo, o Hurts procurando um pouco mais o outro calouro do time. Mas seguindo aqui com as notícias, DJ Moore, ele já estava se recuperando de uma lesão, agora foi colocado na reserva de Covid. A gente não sabe se ele teve contato ou se ele realmente testou positivo, então aguardar aí. Não é uma opção muito boa para esses playoffs agora, mas
eu sei que tem muita gente que está dependendo ainda dele. James Conner, running back do Pittsburgh Steelers, não jogou ontem à noite, mas deve jogar nessa próxima semana quando a equipe enfrenta os Bills. Ele que estava na reserva de Covid, então está liberado. Tá liberado, não tenho certeza se ele está liberado, mas ele deve jogar, deve se liberar, se não está liberado ainda. Muita gente me pergunta sobre George Kittle, tight end do San Francisco 49ers. Ele ainda não tem prazo para retornar, então o prazo inicial era a semana 16. Eu tomaria muito cuidado ainda com ele, tentaria outras opções, waivers e tudo mais. Sei lá, faz um streaming de tight end, coisa que eu adoro fazer, streaming de tight end. Porque dependendo do George Kittle não vai dar muito certo, tá? Ele não sei se ele vai retornar ainda até a semana 16. Se tu tem na equipe, deixa na injury reserve e espera. Um outro jogador da mesma equipe que, esse sim, não tem nem previsão de semana 16 é o Jimmy Garoppolo. Eu acho que nessa temporada dificilmente ele vai jogar, o time não deve se classificar nos playoffs. E, pelo menos, olhando pro time, não tem time para classificar. Mas a gente nunca sabe, né? NFL, às vezes o pior ganha do melhor. A gente viu ontem o jogo entre o Washington e o Pittsburgh Steelers. Nossa, assim, é muito legal ver o Alex Smith jogando e vencendo um time que estava invicto, que, cara, muito bacana. A trama por tudo isso, o drama por trás disso aqui é muito legal. De repente isso aí vira filme um dia, quem sabe. Quem não viu o documentário do Alex Smith sobre toda a recuperação dele, cara, assistam, deve ter no Watch ESPN, cara, é muito bacana, assim, é uma lição de vida do Alex Smith. Continuando nesse ramo de quarterbacks, a gente tem a questão do Drew Brees lá no New Orleans Saints, que ainda está, a gente ainda não sabe quando é que ele vai retornar e não tem ainda uma data. Se falou que ele poderia voltar na semana 14, mas não tem nada certo quanto a isso. Eu sei que quem tem Michael Thomas, quem tem Alvin Kamara principalmente, tá de olho nesse retorno. Quem conseguiu pegar o Tyson Hill ali tá aproveitando o momento, né? Mas quem tem esses outros jogadores deve estar ainda bem preocupado, principalmente Alvin Kamara. Falando em running back, então, puxando uma coisa puxa a outra, Josh Jacobs, ele pode não jogar na semana 14 também. Ele já perdeu o último jogo e, a princípio, pelo que o John Gruden espera, ele não está confiante de que o jogador retorne nessa semana 14. Então, quem tem o Josh Jacobs, fique ligado aí nas informações durante essa semana aqui, mas já pega alguém nos waivers aí para garantir essa vaga que vai ficar em aberta no seu time aí, que tu já deve ter quebrado um galho na última semana. Quem deve sim retornar na semana 14 é o nosso Christian McCaffrey, o MVP do Fantasy Football em 2019. Não vai ser o MVP em 2020, com certeza, mesmo tendo uns playoffs sensacionais. A gente sempre faz, né? Quem não conhece um pouco a página, a gente no final do ano faz uns prêmios ali de final de ano. Os meus prêmios eu abro também, prêmios da galera, pra galera interagir, ver quem que é o MVP, quem que foi o destaque nos playoffs, Comeback Player of the Year, essas coisas assim, pra interagir com a galera e também eu dar a minha opinião lá de quem eu acho que mereciam esses prêmios aí, certo? Vamos agora para o nosso review da rodada 13 do Fantasy. Review da rodada. Começando então nosso review da rodada 13 do Fantasy Football. Semana passada eu até comentei um pouquinho sobre como eu estava nas ligas, né? Onde eu tinha classificado, onde ainda estava brigando e tudo mais. Só para dar um feedbackzinho rápido para vocês aqui nesse review. Eu estou praticamente com a situação definida, tá? Eu participo de 8 ligas, 3 Dynasty, 5 Redrafts. Uma das Redrafts eu já estava fora, mas aquilo que eu sempre digo, continuem até o fim jogando, porque, cara, tem gente dependendo de ti. E naquela liga, cara, eu fui muito bem e provavelmente eu tirei os playoffs de um cara, e é a única liga paga que eu tô jogando, inclusive. Então, o cara deve estar puto da cara de ter perdido. Opa, desculpa. Palavrões, não sou de falar palavrão no podcast. Saiu, vai ficar aí. Tirem as crianças da sala. Eu fui muito bem nessa liga ali. A honra vai até o fim, né? Então tem que vencer, tem que brigar e dar oportunidade a todos. Provavelmente vou estar tirando os playoffs de um cara que achava que estava garantido e estou colocando o nome de outra pessoa lá com essa vitória aí inesperada. Tem uma outra liga também, uma redraft, que, cara,
tô bem chateado porque eu quis fazer uma aposta. O meu concorrente, meu adversário, ele tinha um time que no papel eu acreditava que ia fazer uma pontuação muito melhor que a minha, e eu acabei fazendo uma aposta ali no último momento. Acabei deixando o Adrian Peterson no banco e busquei nos waivers o Breshad Perriman, e eu me ferrei. No final acabei perdendo por 6 pontos, menos de 6 pontos. Tava ainda ontem numa disputa ali, eu tinha só o kicker do Buffalo Bills e eu tava ali torcendo para ter field goals e tal, para ver se conseguia chegar. Cara, tenso. Assim, se eu tivesse escalado, por exemplo, o Eric Ebron, que eu deixei no banco para colocar o Austin Hooper, eu teria ganho o jogo também. Então, mas faz parte, esse é o legal do Fantasy. Apesar de trágico. Nas outras ligas eu passei um aperto bem grande ali para vencer o... Ainda não venci, na verdade, o Diego lá do Piadas NFL na minha revanche contra ele. Lá a temporada regular vai até a semana 14, então tem mais uma semana, mas era confronto direto. Se eu perdesse para ele, ia ser difícil a última rodada. E acho que tem o J.K. Dobbins ainda, eu acho que ele tem que fazer uns 20, 30 e poucos pontos, uma coisa assim. Eu acho que vai dar, eu espero pelo menos, né? Senão vai ser uma baita virada dele no final aí. E nas outras ligas, tem liga que eu sigo invicto, tem liga que eu tinha a melhor campanha e perdi. O único time que poderia me vencer na rodada estava jogando contra mim. Eu venceria todos os outros times, mas é assim mesmo. Outras que eu já estava até de semana de folga, acabei vencendo. Outras que eu estava de semana de folga, perdi. Então, é tudo assim. O Fantasy é isso. A princípio, classificado de 6, de 8 ligas, eu estou classificado 1 ou 2 ou 3 em semana de folga. Isso é bem interessante, porque pode acontecer coisas como nessa liga ali, que eu acho que eu vou acabar até liderando ela, primeiro geral, mas perdi para um cara que nem tinha mais capacidade de se classificar. Então, assim como eu venci numa outra liga que eu não tinha mais nada para fazer, acabei tirando um cara dos playoffs, e essa é a graça, é por isso que a gente joga, para se divertir. Então, vamos passar para o nosso review da rodada, começando pelo jogo. Não tivemos Thursday Night Football, né, em função de toda aquela encrenca na semana passada. Na semana, outra bagunça de novo. Temos um jogo hoje à noite ainda. Mas os demais jogos já estão definidos. Então, para começar, Saints, vitória do Saints sobre 21... Nossa... Comecei me enrolando aqui. Os Saints venceram os Falcons por 21-16. Mais uma boa partida aí do Tyson Hill, mas ele não teve pontuação de quarterback 1, assim como o Matt Ryan também não. Quanto aos running backs, eu tinha dito lá para quem... Eu tava dando uma olhadinha, teve 109 respostas no tópico de dúvidas. Muito obrigado a todos que participaram, tá? Prazer poder ajudar pelo menos um pouquinho, tentar trazer aí um pouquinho de ajuda. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro, e o pessoal me cobra e me agradece, é bem, bem legal. Isso aí. Então, assim, eu disse lá que o Alvin Kamara me pediram sobre o Latavius Murray ou Alvin Kamara, que estavam inclinados aí no Latavius Murray. Eu disse, esse é o jogo do Alvin Kamara. Esse jogo ele vai ter uma pontuação muito melhor, e realmente teve. Bateu na porta aí para ser um running back 1. Quase um running back 1, teve uma pontuação boa em half PPR. Pelo lado dos Falcons, a gente já sabia que o Todd Gurley teria um jogo difícil, ele está lidando com uma lesão no joelho também, então nada feito pro ataque terrestre dos Falcons no Fantasy. Já no jogo aéreo, a gente não teve assim grandes destaques na partida, dá para se destacar um pouquinho o Michael Thomas, 9 de 11, 105 jardas para ele, um wide receiver 2 nessa semana. Pelo lado dos Falcons, a gente teve o maior destaque aí para o Calvin Ridley com 13.3 pontos em half PPR, logo atrás o Russell Gage, logo atrás o Julio Jones. Todos eles fizeram mais de 10 pontos em half PPR, mas não foram assim, não estiveram entre os melhores da semana. É claro que se espera mais de um Calvin Ridley, de um Julio Jones, ainda mais uma semana decisiva, mas quem apostou no Russell Gage com certeza deve ter ficado feliz aí na sua posição de flex. Agora, um jogo que foi bem bacana até, assim, pela NFL, né? No Fantasy, estranho, a vitória dos Lions 34-30 sobre o Chicago Bears. Matthew Stafford, um dos melhores quarterbacks nessa semana no Fantasy, Mitchell Trubisky bem abaixo. Quanto aos running backs, destaque para o Adrian Peterson, que era nosso seguro e a emoção da semana.
O raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, se dizer assim, porque ele teve 2 touchdowns, obrigado. Eu confiava tanto nessa situação que eu deixei ele, inclusive, fora daquele elenco lá que eu perdi, estou fora dos playoffs, tinha confrontos diretos, não acreditei nele, mas paciência. Por outro lado, a gente teve também o David Montgomery, 17 carregadas, 72 jardas, 2 touchdowns, 4 recepções para 39 jardas, ele que foi um dos melhores running backs na semana, e tem um calendário excepcional nos playoffs. Quem tem o David Montgomery, ou quem não tem, eu tenho numa liga só, uma liga que eu tô fora já, naquela liga que eu tava fora, eu tenho ele, nas outras eu não tenho. Então quem tem o David Montgomery tá bem feliz aí, tá bem servido para os playoffs. Quanto aos wide receivers, Marvin Jones era um dos destaques que para mim seriam negativos nessa semana, não acreditava muito nele, mas os Lions, sem Matt Patricia, conseguiram a vitória divisional. Marvin Jones fez uma pontuação excelente, um dos 5 melhores até o momento no Fantasy Football. Os outros tiveram até algum destaque, mas nenhum assim, destaque mais para flex. Foi dá para se dizer que essa rodada foi bem legal por ser uma 13ª rodada, uma rodada de muitos pontos. A gente vê pela média ali de pontos por tanto quarterback, teve uma média alta para ser um quarterback 1, como wide receivers também. Um wide receiver 1 teve pontuação bem boa. Não dá para se dizer destaque negativo Allen Robinson, 6 de 7 para 75 jardas, porque, cara, ele vem muito ajudando bastante, né? E ele é um cara assim regular, dá para se dizer. Não dá para reclamar dele. Quanto aos tight ends nessa partida, destaque em ambos os lados, né? TJ Hawkinson e Cole Kmet fazendo pontuações aí de tight end 1 nessa semana. Depois eu vou falar um pouquinho mais do Cole Kmet. Passando agora para outro jogo, Indianapolis Colts e Houston Texans, vitória dos Colts 26-20 para a equipe de Philip Rivers, que teve uma pontuação ok para quem faz streaming. Deshaun Watson um pouquinho atrás até, inclusive, do Philip Rivers, mas não teve uma pontuação de streaming, não atrapalhou tua equipe provavelmente na pontuação final. Quanto aos... aquele lance no final do jogo complicou, né? Tanto no Fantasy como pro time do Houston Texans. Um fumble na linha de gol, cara. Eu imagino o torcedor dos Texans como é que tá se sentindo, e o torcedor dos Colts feliz da vida, né? Pela aquele fumble no finalzinho do jogo. Quanto ao jogo corrido, a gente já tinha destacado que o Jonathan Taylor teria uma semana bem interessante. Realmente ele teve running back 1 para ele, Nyheim Hines um pouco abaixo, mas também com uma pontuação ok para flex. David Johnson um pouquinho abaixo, o jogo dele era complicado, mas também uma pontuação aí de running back 2, tanto para o Johnson como para o Hines. Quanto ao jogo aéreo, o grande destaque da partida foi o T.Y. Hilton, 8 de 11, 110 jardas, um touchdown para ele. Cara, ele parecia muito aquele T.Y. Hilton antigo, que era um cara assim confiável, que era um cara que conseguia a separação, que era um cara com mãos firmes, e quem sabe aí para as próximas rodadas, a próxima rodada não é tão legal, mas na próxima ele já enfrenta Houston Texans novamente, então um confronto aí bem interessante para se acompanhar. Pelo lado dos Texans, terminando os Colts, Michael Pittman um pouquinho abaixo, ainda daquele cara que parecia ser o novo nome desse ataque aéreo dos Colts. Pelo lado do Houston Texans, tinha cantado a letra, né? QT semana passada, e realmente 8 de 9, 141 jardas para ele, pontuação de wide receiver 2, quase wide receiver 1, e ultrapassou inclusive o Brandon Cooks, que perdeu parte da partida, mas o QT, ele passa a ser um nome bem interessante. Se ele ainda está nos teus waivers aí, deixa eu ver, eu acho que eu não vou destacar ele hoje. Não, é um dos destaques dos waivers ainda, ele ainda está disponível, então depois a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Um destaque desconhecido, né? Eu não sei quem que é esse cara. Inclusive travou o meu sleeper aqui agora, que é onde eu uso pra... Oh, beleza. Essa eu não esperava. Eu cliquei no QT, ele fechou meu sleeper aqui. Tá carregando de novo. Aqui, cliquei no QT, não. Eu cliquei no Hansen, no wide receiver do Houston Texans, o Chad Hansen, se não me engano. É isso? Chad Hansen, 25 anos, quarto ano dele na liga, e ele teve 5 recepções, 101 jardas nessa partida. E já retornou para o Practice Squad, então
nada feito aí para quem acha que ele é um nome interessante aí para até em ligas Dynasty, não achem isso, por favor. Do lado do jogo dos tight ends, nenhum destaque em ambas as equipes. O Cincinnati Bengals perdeu para o Miami Dolphins 19-7. Um jogo. Os Dolphins parece que com o Tua não pontuam, né? Inclusive, assim, eu escalaria apenas o Myles Gaskin tendo algum jogo com o Tua titular, tá? Até inclusive era pro Fitzpatrick ser o titular até poucos momentos antes da partida. Acabou sendo o Tua. O Tua, nem o Brandon Allen, que foi o quarterback pelos Bengals, não foram destaques de quarterbacks para o Fantasy. No jogo quanto ao jogo terrestre, Myles Gaskin, sim, ele teve uma pontuação aí de running back 2, até porque o pulo entre o running back 2 e o running back 1 nessa semana é uma pontuação bem grande, é uma diferença bem grande, e o Myles Gaskin teve 12.10 pontos em half PPR. É uma pontuação running back 2, flex. Quanto aos wide receivers, Tyler Boyd, sim, teve uma pontuação ok, mas também não foi um wide receiver 2. E do lado dos Dolphins, Devante Parker, que se tem o Ryan Fitzpatrick é um monstro, se tem o Tua Tagovailoa, ele não é um monstro, é bem menos. Destaque para o Mike Gesicki, o tight end fez 19.3 pontos em half PPR, uma das melhores pontuações da semana na posição de tight end. Do lado dos Bengals, a gente teve um jogo aí mais ou menos destacado, do Drew Sample, né? 7 de 7, 49 jardas para ele, mas não foi um tight end 1, e eu não sei quantas pessoas confiariam no Drew Sample nesse jogo sem o Joe Burrow, enfim, eu acho que ele quase não foi escalado. A gente teve a vitória do Minnesota Vikings 27-24 no overtime em cima dos Jaguars. Inacreditável como os Jaguars parece que com o Mike Glennon tá produzindo. Mike Glennon para mim é um dos piores reservas que tem na liga. Quanto ao fantasy, ele é bem ruim. Tá? Não vão escalar ele, por favor. Agora, do lado dos Vikings, o Kirk Cousins, a gente já cantava essa pedra na semana passada. Ele vem vindo bem, ele teve mais uma pontuação boa, uma pontuação de QB1 nessa semana. Muito bom para quem apostou no Kirk Cousins. Quanto ao jogo terrestre, destaque em ambas as equipes, James Robinson pelo lado do Jacksonville Jaguars e o Dalvin Cook pelos Vikings, ambos aí top 5 na semana na posição de running back. Quanto ao jogo aéreo, a gente teve destaque pelo lado dos Jaguars, o Laviska Shenault, com aquele touchdown espírita que ele teve. A bola simplesmente apareceu, que nem mágica, apareceu na mão dele, mas chegou perto de ser um wide receiver 2 na semana. DJ Shark não foi bem, né? Um dos destaques negativos aí. Duas recepções em 7 bolas na sua direção apenas para o DJ Shark. Pelo lado dos Vikings, Justin Jefferson, excepcional pontuação, excepcional partida, 9 de 12, 121 jardas, um touchdown mais 2 jardas carregando, 22.8 pontos para ele em half PPR, um dos melhores wide receivers na semana. O Adam Thielen também não ficou muito para trás, teve uma pontuação de wide receiver 2, mas também teve seu touchdown, teve 8 recepções, 75 jardas, quem escalou ambos deve estar bem contente nesse momento. Pelo lado dos tight ends, Tyler Eifert ok em tight end premium, né? 6 de 6, 45 jardas, mas num geral teve diversos tight ends melhores que o Tyler Eifert. O Las Vegas Raiders venceu o New York Jets por 31-28, o que resultou na demissão justa do Greg Williams, o coordenador ofensivo, que ele simplesmente numa Hail Mary mandou cheguei a derrubar um negócio que estava na mão aqui, apertando. Ele simplesmente mandou uma blitz numa Hail Mary no final do jogo, no último lance. É simplesmente ridículo. Nem no Madden, se tu é iniciante, tu dá uma blitz numa situação óbvia de bola que vai na endzone. Tu fecha a endzone. A gente tem casos, inclusive, quem lembra daquele touchdown que teve aquela parte de rugby do Miami Dolphins na vitória do ano passado, ou no outro ano, desculpe, contra o New England Patriots, em que o Rob Gronkowski estava na defesa para justamente, se houvesse uma Hail Mary, ele tentar agarrar a bola. Então, assim, cara, é situação óbvia. Não era a última jogada do jogo, claro, a gente ainda teve oportunidade de Hail Mary pelo lado dos Jets, mas assim,
ridículo o que aconteceu, simplesmente ridículo. Os Jets podiam ter vencido a primeira e não venceram, e eu acho que não vão vencer mais nessa temporada mesmo. Tinha um detalhe interessante até, né, que se eles chegam a perder, os Jaguars ainda tem uma vitória só, né, os Jaguars estão tentando aí vencer sua segunda partida, mas eles, olha, imagina se chega a dar Jaguars com a pick 1 e eles perdem o Trevor Lawrence, aí eu acho que o Adam Gaze sim vai ser... Aí eu acho que eles mantêm o Adam Gaze lá e fecham as portas do Jets com o Adam Gaze dentro do MetLife Stadium. Mas seguindo no Fantasy, a gente tem que destacar o Derek Carr, que até o momento é o melhor quarterback da semana. Na semana passada era um dos destaques, negativou. E o que acontece quando tu negativa numa semana e todo mundo não confia mais em ti? Tu vai lá e é o melhor quarterback na semana, 32,74 pontos para ele numa pontuação standard aí de quarterback. Sam Darnold não foi mal, mas teve uma pontuação aí abaixo de quarterback 1. Ok para streaming. Teve inclusive mais pontuação, por exemplo, que o Deshaun Watson nessa rodada, Sam Darnold. Agora falando de running backs, decepção na semana, dá para se dizer que o Devontae Booker foi uma decepção. Ele tinha uma partida boa contra a defesa dos Jets, que não é a pior, mas também não é a melhor contra o jogo corrido. Ele teve 16 carregadas e apenas 50 jardas. Para quem esperava aí substituir o Josh Jacobs à altura com o Devontae Booker, como ele já vinha tendo números interessantes com o Josh Jacobs, se deu mal, destaque negativo. Dá quase para se dizer que o destaque negativo pelo lado dos Jets foi o Frank Gore, mas ele acabou saindo machucado com uma concussão. O Ty Johnson entrou e teve 22 carregadas para 104 jardas, um touchdown, mais 2 recepções para 13 jardas. Foi aí um running back top 5, running back 1 nessa semana. Dificilmente alguém tinha escalado ele, quem sabe aí em ligas profundas, quem tinha assim uma esperancinha lá no fundo que algo assim acontecesse, e aconteceu. Pelo lado do jogo aéreo, a gente tem que destacar o Jamison Crowder e seus 2 touchdowns pelos Jets, o que lhe deram aí uma pontuação de wide receiver 1. Os demais jogadores de ambas as equipes bem abaixo. Quem realmente foi o destaque da semana foi o Darren Waller, tight end do Las Vegas Raiders. Ele que eu coloquei ele embaixo na última semana pelos seus altos e baixos, pela sua sequência ruim. Ele então resolveu aparecer, assim como o Derek Carr. Teve 17 alvos na sua direção, agarrou 13 bolas, 200 jardas para ele, 2 touchdowns, 38 pontos e meio em half PPR, simplesmente sensacional, ajudou muitos times aí a vencer as partidas, inclusive quem em ligas que tem tight end premium, ele deve ter explodido em pontuação. Agora falando do jogo dos Browns e dos Titans, onde os Browns abriram uma larga vantagem no primeiro tempo do jogo, acabou vencendo por apenas uma posse de bola, né, 41-35. Baker Mayfield, um dos melhores quarterbacks na semana, mas o Ryan Tannehill foi melhor que ele, inclusive. Então, um confronto ótimo aqui de quarterbacks. Quem escalou ambos deve estar bem tranquilo, deve estar bem encaminhado aí para vencer seu confronto na semana 13. Pelo lado do jogo terrestre, mais uma vez o Nick Chubb foi destaque. O running back 1 nessa semana, com suas 80 jardas e um touchdown, mais uma recepção para 26 jardas. Kareem Hunt vem bem abaixo, eu ligaria um sinal de alerta. E quem eu não ligaria um sinal de alerta é o Derrick Henry. Sei que muita gente está preocupado, que o Derrick Henry foi mal, precisava do Derrick Henry nessa rodada, mas lembra quantos jogos esse cara já venceu para ti. E isso não deve se repetir nos playoffs também, tá? O confronto realmente era difícil, a defesa dos Browns é uma defesa boa contra o jogo terrestre, e o jogo também caminhou para o outro lado. Então, mesmo com as suas 15 carregadas, 60 jardas apenas, teve um fumble também que não ajudou, mas não joga a toalha com o Derrick Henry, é um jogo fora da curva. Espero que você não tenha deixado essa classificação para a última hora, e aí sim, agora vai ficar fora e com, de repente, o melhor running back para se ter nesses playoffs da semana 14 até a 16. 16, tá? Nada de jogo decisivo na semana 17, por favor. Quanto ao jogo aéreo, o destaque da partida foi o Corey Davis, 11 recepções de 12 alvos na sua direção, 182 jardas, mais um touchdown.
um dos melhores, se não o melhor wide receiver na semana, inclusive acho que ele teve a maior pontuação. Pelo lado dos Browns, destaque para o Rashad Higgins, 6 de 9, 95 jardas, um touchdown para ele. Pontuação aí de running back 1. Logo atrás dele, Jarvis Landry também teve um touchdown, teve 8 recepções de 10 passes na sua direção, 62 jardas. Teve bons números, assim como Donovan Peoples-Jones, 2 recepções apenas, 92 jardas nessas 2 recepções e um touchdown pro calouro Donovan Peoples-Jones. Então, 3 jogadores aí pontuando muito pela equipe dos Browns. A gente já cantou a pedra, né? Wide receivers contra os Titans é uma boa pedida pro Fantasy. Pelo lado dos tight ends, o Jonnu Smith não jogou e o destaque não foi o Anthony Fixer, ele até teve 5 recepções, mas o destaque na partida foi o Pruitt, como é que é o primeiro nome desse senhor aqui? Michael Pruitt, acho que é isso que fala, ele que não é um novato nem nada, mas teve aí uma recepção, um touchdown e um touchdown recuperando um fumble, então... Destaque aí para um cara que provavelmente estava escalado em 0 equipes nessa semana. Partindo para o jogo lá na divisão da NFC West, uma das mais disputadas até aqui, assim como a NFC East, né? Com certeza, e muita disputa na NFC East. Los Angeles Rams venceu o Arizona Cardinals por 38-28. Jared Goff com uma pontuação aí bem bacana, quarterback 1, Kyler Murray abaixo mais uma semana. Não foi tão mal quanto a semana passada, mas uma pontuação aí abaixo até de quem faz streaming. Dá para ligar o alerta amarelo, pelo menos, aí na questão do Kyler Murray. Não vai colocar ele no banco, porque vai acontecer que nem o Derek Carr, tu vai botar ele no banco, ele vai fazer 30 pontos e daqui a pouco tu perde um jogo. E agora, jogos perdidos, você está fora, né? A não ser que você tenha bye nessa semana, daí não tá nem um pouquinho preocupado. Quanto ao jogo terrestre, a gente tem que destacar o Cam Akers, que teve 21 carregadas nessa partida, ele teve o volume que se esperava lá no início do campeonato. Não foi assim uma grande pontuação, mas foi uma pontuação de running back 2, quase um running back 1. Pelo lado dos Cardinals, Kenyan Drake um pouquinho abaixo daquilo que se espera, mas o confronto contra os Rams é um confronto difícil. Bater ali de frente com Aaron Donald sempre é complicado. O Darrell Henderson também teve uma pontuação aí de running back 2 nessa semana, com aquele touchdown longo que ele teve, ajudou bastante. Ele quase fez mais pontuação que Cam Akers, inclusive, mesmo tendo apenas 3 carregadas contra 21 de Cam Akers. No jogo aéreo, o destaque da partida foi o tight end / wide receiver Dan Arnold, com 2 touchdowns em 2 recepções, 61 jardas. Parece que você já viu esse filme com o Christian Kirk, né, lá atrás. Por isso que eu nem vou destacar o Dan Arnold aqui nos waivers, tá? É muito arriscado. 2 recepções apenas, 2 touchdowns. Pode acontecer? Pode, mas é bem arriscado mesmo. Ele teve pontuação, se considerar aí tight end, um dos melhores tight ends na semana, de wide receiver também. Outros destaques, a gente teve o DeAndre Hopkins tendo uma pontuação de wide receiver 2 apenas. Ele é aquela coisa, não foi tão bem nem foi tão mal. Do lado dos Rams, aí aquela normalidade abaixo daquilo que se espera. Robert Woods teve 10 recepções, mas apenas 85 jardas, 13,5 pontos para ele, apenas nenhum wide receiver 2, e o Cooper Kupp também atrás dele com 8 de 9, 73 jardas, 11,3 pontos em half PPR. Quanto aos tight ends, destaque para o Tyler Higbee, 4 de 6, 24 jardas, um touchdown para ele, pontuação aí de tight end 1. Agora, uma das zebras da semana, olha, essa zebra eu acho mais zebra do que o Washington e Pittsburgh. Os Giants venceram por 17-12 o Seattle Seahawks, que vem dando uma cambalhada nas últimas semanas. Não fez um jogo assim tão fácil contra os Eagles, que vem muito mal, e agora perderam para os Giants em casa com Colt McCoy de titular. Meus pêsames, torcedor do Seattle Seahawks. Meus pêsames, que coisa terrível. Quanto aos quarterbacks, nada a se destacar. O Russell Wilson ali, uma pontuação próxima ali do Kyler Murray, com certeza estava escalado em muitas as ligas e deixou a desejar nessa semana. Quanto ao jogo corrido, a gente teve destaque para o Chris Carson, que ele sempre que estiver disponível tem que se escalar, running back 1 nessa semana, e running back 1 também para o Alfred Morris, com seus 2 touchdowns pelo New York Giants. Ele teve uma pontuação de 17 pontos em half PPR. O Wayne Gallman teve os maiores toques na bola, né? Como se fala quando o jogador recebe uma bola
para um jogo corrido. 16 carregadas para ele, 135 jardas. Quem ainda tem ele disponível nos waivers não está nos meus destaques, porque ele já não está mais tão disponível assim, mas se estiver disponível, ele é uma solução aí bem interessante, que nessa semana teve uma pontuação de running back 2, mas é uma opção aí pelo menos para um flex ou para um running back 2 no seu elenco, pela quantidade de toques na bola que ele está tendo. Pelo lado do jogo aéreo, o destaque foi o DK Metcalf, mas não foi um destaque no geral. Ele teve 5 de 8 recepções, 80 jardas. Tyler Lockett abaixo, 6 de 9, 63 jardas. Pelo lado dos Giants, então, todo mundo desapareceu. Algumas pessoas até tinham me pedido o Sterling Shepard. Eu vou dizer que assim, eu não errei no Sterling Shepard, tá? Ele foi o cara que mais teve possibilidades nesse ataque depois do Evan Ingram tight end, que também não pontuou bem. Não tem destaque nos tight ends aqui. Mas o Sterling Shepard teve apenas uma recepção de 6 bolas na sua direção, 22 jardas e uma conversão de 2 pontos. É abaixo daquilo que se espera de um wide receiver 1, né? Quando o cara tem números assim, que ele tem oportunidades, mas ele não agarra as bolas, não agarra a oportunidade, fica bem complicado para o Fantasy, para a NFL, enfim, não precisou porque o time acabou vencendo aí um jogo que não foi lá bonito de se assistir. Agora outro jogo nesse mesmo horário, na mesma divisão dos Giants, o Philadelphia Eagles perdeu por 30-16 para os Packers. A pontuação até não se destaca aquilo que foi a partida, foi bem dominada pelos Packers, até chegou a ficar ali em uma posse de bola, mas aí o Aaron Rodgers tomou as rédeas do jogo. Ele que para Fantasy foi um quarterback 1. Pelo lado dos Eagles, Jalen Hurts teve mais pontuação que o Wentz, e como eu já disse no início desse podcast, ele vai ser o titular na próxima partida. A coisa está complicada lá nos Eagles, bem complicada. Quanto ao jogo corrido, a gente tem um destaque bem negativo que foi o Miles Sanders. Os Packers vinham cedendo muita pontuação para running backs. Aí chega no jogo e tu vê o Miles Sanders tendo apenas 10 toques na bola. Ele teve um drop terrível. Jordan Howard teve algumas possibilidades ali que seria clara do Miles Sanders em condições normais. Boston Scott também bastante presente. Eu não sei o que está acontecendo lá com o Doug Peterson. Eles estão completamente perdidos. Pelo lado dos Packers, o Aaron Jones fez aí uma pontuação excelente, um dos melhores running backs nessa semana, 15 carregadas, 130 jardas contra uma defesa que vinha parando o jogo terrestre, mas teve um touchdown longo, né, o que ajudou bastante nessa pontuação, e ele teve mais 3 recepções para 18 jardas. Jamal Williams, que vinha tendo alguns números até ok, nenhuma pontuação de flex nessa semana para ele. Quanto ao jogo aéreo, destaque sempre Davante Adams, 10 de 12, 121 jardas, 2 touchdowns para ele, um dos melhores wide receivers na semana. Pelos Eagles, nenhum destaque, Greg Ward, Jalen Reagor, ambos com touchdowns, mas com pontuações aí no máximo de um flex, por exemplo, pro Greg Ward. E Green Bay Packers com Robert Tonyan, se você escalou ele como um tight end, foi um tight end 1 nessa semana. Ótima pontuação aí para ele, 11.9 pontos em half PPR. Quanto aos fechando tight ends, né? Tá uma bagunça aqui. A gente teve pelo lado dos Eagles destaque para o Dallas Goedert, 5 de 7, 66 jardas para ele, mas não teve uma pontuação de tight end 1, e nem o Zach Ertz, que voltou a atuar. A gente teve o jogo completamente dominado pelos Patriots e pelo seu Special Teams, 45-0 no Los Angeles Chargers. Anthony Lynn, assim como o Doug Peterson, a batata bem assando. Eu diria que o Anthony Lynn, de repente, é até pior do que o Peterson. E algumas chamadas bem controversas assim. E o Bill Belichick dominou o calouro, o quarterback Justin Herbert, que não fez nada nessa semana no Fantasy. Cam Newton teve uma pontuação de quarterback 1, quem apostou nele se deu bem, ele era uma das minhas opções. Ele e o Philip Rivers, vamos ver, eu estava em cima do muro entre ambos. Cam Newton fez 22,56 e o Philip Rivers fez 19,2. Devia ter apostado no Cam Newton, mas não foi mal, Philip Rivers. Quanto ao jogo, Jared Stidham também teve umas oportunidades nessa partida aí. Quanto ao jogo corrido, nenhum destaque em ambas as equipes. Dá para se dizer que o Austin Ekeler foi um bust? Até dá, porque se espera sempre mais. Claro que o jogo caminhou para uma coisa completamente diferente, mas ele teve 9 targets
e agarrou apenas 4 bolas, ele teria tido uma pontuação até melhor. Damien Harris teve volume, Sonny Michel também teve volume, mas ambos não produziram tão bem assim. No máximo, o Damien Harris um flex. Quanto ao jogo aéreo, o destaque foi o Olszewski, que ele teve um touchdown de retorno, outro touchdown também, não me recordo se não foi Special Teams também. Depois me mandem lá. Eu vi que ele fez 2 touchdowns, mas eu vi que um foi de retorno de punt ou de kickoff e outro eu não me recordo se não foi num chute bloqueado também, Special Teams. Fez 16.3 pontos para ele, um wide receiver 2 nessa semana. Keenan Allen abaixo, apenas 5 de 11 recepções para ele, bem abaixo. Quem precisava do Keenan Allen se complicou. Jacoby Myers vinha tendo números interessantes, até também não foi muito bem na partida. Quanto aos tight ends, nenhum destaque, dá para se dizer que destaque negativo, Hunter Henry, apenas uma recepção de 2 tentadas na sua direção e 5 jardas para ele. No Sunday Night Football a gente teve a vitória do Kansas City Chiefs por 22-16 sobre o Denver Broncos. Jogo na divisão, jogo complicado, jogo bem disputado. Bom de assistir. Patrick Mahomes não teve uma pontuação de quarterback, teve quase, 19.32 pontos para ele, não dá para reclamar. Quanto ao jogo terrestre, o destaque foi o Melvin Gordon com 15 carregadas, 131 jardas, mais uma recepção para 11 jardas, uma pontuação aí de running back 2 apenas pelo lado dos Chiefs. Alguém viu o Clyde Edwards-Helaire por aí? Porque ele não entrou em campo, assim. Ele zerou nessa semana, ele estava passando por alguns problemas de saúde, pelo menos é isso que vem lá de Kansas City. Mas quem precisava dele se deu bem mal. E o Le'Veon Bell, mesmo com oportunidades, não teve uma produção aí bacana. Quanto ao jogo aéreo, quem foi nas minhas dicas lá de Tim Patrick conseguiu aí 18.4 pontos para ele. Pontuação de wide receiver 1, 4 de 4, 44 jardas, 2 touchdowns. Então, bom ali para ele. Jerry Jeudy apagado de novo. Tyreek Hill teve um touchdown que não foi... Ninguém jogou a flanela, uma coisa absurda. Uma bola maluca, assim. Até acho que essa semana vou ver se consigo trazer lá naquele vídeo do dia que eu sempre trago de manhã cedo. Que foi assim, nem ele acreditou, acho que ele teve aquela recepção, não teve uma pontuação assim lá maravilhosa, não teve quem dependia do Tyreek Hill, também se complicou, alguns jogadores aí importantes a se destacar negativamente. Travis Kelce, por outro lado, não, o tight end, o melhor tight end do Fantasy e da NFL também, vamos combinar, 8 de 13 para ele, 136 jardas, um touchdown, um dos melhores tight ends desta semana. Noah Fent um pouquinho abaixo, bastante, 7.7 apenas em half PPR. Tivemos 2 jogos nesta segunda-feira. Primeiro, o Washington vencendo o ex-invicto Pittsburgh Steelers 23-17. Big Ben com pontuação de streaming, Alex Smith um pouco mais abaixo. Tomara que você não tenha escalado eles, principalmente o Alex Smith, o Big Ben até ok. Pelo jogo terrestre, destaque negativo foi a lesão do Antonio Gibson, a gente não sabe como é que vai seguir, mas a gente teve o Peyton Barber tendo um touchdown, tendo bastante jardas, o J.D. McKissick com 10 recepções em 10 alvos na sua direção, é uma pontuação bem interessante para um running back, poucas carregadas, mas muita pontuação aérea. Do lado do jogo corrido dos Steelers, a defesa do Washington é boa, mas o Benny Snell não teve lá muitas carregadas, apenas 8 carregadas, fez uma pontuação bem baixinha. Eu indiquei ele para várias pessoas aí, me desculpem, mas caramba, foi bem mal mesmo. Quanto aos wide receivers, destaque para o Deontay Johnson mais uma vez, 8 de 12, 71 jardas, um touchdown para ele, pontuação de wide receiver 2, pontuação de wide receiver 2 também para o James Washington, que em 2 recepções, 80 jardas também fez um touchdown. Juju não foi mal em recepções, 7 de 10, mas em jardas sim, então teve uma pontuação bem abaixo. E o destaque no jogo aéreo pelo Washington Football Team foi o Cam Sims. O Terry McLaurin muito bem marcado, acabou sendo também um bust nessa semana, naquela liga inclusive que eu falei que eu fiz a aposta no Perryman. O meu adversário tinha o Gibson e o Terry McLaurin para essa semana, então eu imaginava que eu ia me complicar, mesmo o Gibson tendo um confronto difícil, Terry McLaurin nem tanto, mas foi bem marcado e me deu chances ainda de vencer no final.
Não tinha como prever isso. Pelo jogo, pelos tight ends, destaque dessa semana, Logan Thomas, 9 de 9, 98 jardas, um touchdown para ele, 20.3 pontos em half PPR. Eric Ebron não foi mal, 10.3 pontos para ele, mas não foi um tight end 1 nesta semana, não foi um tight end ruim também para quem o escalou. No Monday Night Football, a gente teve a vitória confortável do Buffalo Bills, 34-24, em cima dos 49ers. Os 49ers brigaram, Nick Mullins teve uma pontuação de quarterback 1, Josh Allen foi um quarterback top 5 nessa semana. Quem tem o Josh Allen escala ele toda semana, então não tem erro. Quem apostou no Nick Mullins se deu bem. No jogo terrestre, o melhor jogador da partida foi o Devin Singletary, pontuação de running back 2 ali na tampa para ele. Raheem Mostert, um dos busts da semana, pelo lado dos 49ers. Agora no jogo aéreo, grande destaque aqui, Cole Beasley, 9 de 11, 130 jardas, um touchdown para ele, top 5 na semana, o veterano Cole Beasley. Logo atrás dele a gente teve o Gabriel Davis fazendo um touchdown, fazendo uma pontuação quase de wide receiver 2. Stephon Diggs, 10 recepções em 11 tentativas, 92 jardas, uma pontuação aí que não ferra com o teu time, mas tu esperaria um pouco mais, ainda mais sabendo que o Cole Beasley teve esses números fenomenais. Pelo lado dos 49ers, destaque para o Brandon Ayuk, 5 de 9, 95 jardas, um touchdown para ele. Pontuação aí de wide receiver 2, quase wide receiver 1. E o Deebo Samuel, que era uma das minhas, não digo apostas, mas um dos caras confiáveis, teve apenas uma pontuação aí de flex. Os tight ends, ambos tight end 1 nessa semana, Dawson Knox e Jordan Reed, com uma pontuação exatamente igual, ao menos em half PPR. Em PPR a gente teve aí o Dawson Knox na frente, porque ele teve uma recepção a mais que o Jordan Reed. Esse foi o nosso preview da rodada. Vamos agora passar para o streaming de quarterbacks, streaming de defesa e para fechar os waivers. Streaming de quarterbacks e de defesas. Seguindo então com o nosso podcast, a gente tem agora o streaming de quarterbacks e de defesas. Esse segue até o final, porque os waivers ficam abertos nas ligas. Se você tem alguma liga que fecha agora nos playoffs, não sei. Agora falando em fechar em liga e tudo mais, eu me lembrei uma coisa. Se você joga a Super League, a liga que eu fiz lá com 16 times, tem 6 divisões no momento, não sei como é que vai ser pro ano que vem, se provavelmente vai aumentar, espero que aumente, né, para mim ter mais trabalho. Mas os playoffs de baixo, se vocês olharem lá, ele está classificando 8 equipes. Eu não consigo parametrizar os playoffs do Toilet Bowl do rebaixamento, mas eu vou ajustar tudo manual. Então, se você acha que vai ter mais chances de escapar, você está lascado. Se você acha que não vai ter folga, você está lascado, porque vai ter folga sim. Eu vou ajustar manualmente aqueles times que forem os 2 piores dos 16 e vão ter folga na primeira semana, tendo que vencer os 2 jogos para poder se manter na divisão. Falando de streaming, então, sai um pouquinho do assunto. Não é merchan, é quase um merchan, né? Se você não está participando, participe no ano que vem, que é bem bacana a liga aí de 16 times. Quem são opções de streaming para essa semana na posição de quarterback? Uma delas é o Sam Darnold, ele que enfrenta o Seattle Seahawks. Não espere tanto de Sam Darnold, mas dadas as devidas proporções, às vezes uma liga, por exemplo, que nem a Super League com 16 times, falta jogadores, Sam Darnold é uma opção até viável nessa semana. É a pior dessas que eu vou trazer aqui para vocês, porque a outra delas é o Philip Rivers, que enfrenta o Las Vegas Raiders, que deu uma pontuação boa para Sam Darnold nessa semana. Philip Rivers que vem tendo aí números bem interessantes, principalmente para quem faz streaming, né? Ele é um cara assim que dá para se, entre aspas, confiar. E para fechar, Tyson Hill, quarterback do New Orleans Saints, ele enfrenta o Philadelphia Eagles. Ele é a melhor opção dessas aqui, porque ele vem resolvendo bastante com as pernas. Nessa semana eu disse que ele ia ter passe para touchdown, ele teve passe para touchdown. Contra os Eagles eu não tenho tanta certeza, eu acho que ele ainda pode ter, porque a secundária dos Eagles varia bastante. A gente viu o Darius Slay saindo machucado, não sabe se ele vai jogar, então Tyson Hill é uma opção bem interessante para quem faz streaming de quarterbacks. E para fechar aqui os streaming de defesas, nessa semana eu não fui tanto pela pontuação, eu fui mais por uma questão assim, um pouco de feeling, um pouco de pontuação, um pouco de
qual que era o time que eles iam jogar contra, toda a situação envolvida e, claro, estando liberados em 50% ou mais nas ligas lá do NFL.com. Uma delas, defesa do San Francisco 49ers, que enfrenta a equipe do Washington Football Team. O Washington vem bem, entre aspas, mas não vem fazendo um show assim, então não espere grandes pontuações. E a defesa dos 49ers é uma defesa bem competitiva. Assim como a defesa do Philadelphia Eagles, que vai enfrentar o Saints do Tyson Hill, pode acabar tendo alguns sacks aqui pela situação de corridas do Tyson Hill. Enfim, a defesa está vindo muito bem, ao contrário do ataque do Philadelphia Eagles. Então deve ser um jogo até disputado, vamos ver com o Jalen Hurts como é que vai ser, mas a defesa vem cumprindo bem o seu papel e vem sendo uma das se não me engano, a 11ª melhor no Fantasy nesse ano até o momento. E uma defesa que está aqui já, um time que já está aqui no streaming, mas que ia enfrentar os 49ers, a defesa de Washington contra os 49ers é uma defesa bem interessante, é uma defesa que tem uma linha agressiva, uma secundária que vem bem, contra o Nick Mullens, que soltou o braço contra os Bills e teve interceptação. Eu acho que essas três, se você conseguir pegar uma delas, você está bem servido para essa semana 14 aí, pro Wild Card. Então, lembrando, na maioria das ligas, Wild Card, quem vence continua, quem perde está fora. Waivers da semana. Agora, se você não quer ficar de fora do restante dos playoffs após a semana 14, na semana 15, na semana 16, você tem que ter um elenco profundo e tem que ter nomes para suprir alguma ausência de última hora ou simplesmente para não deixar o seu adversário ter gente para repor algum jogador. Isso é muito importante. Chega nessa situação, tu tem que trabalhar com as armas que tu tem. Então, para waivers, eu disse que ia falar algumas coisinhas diferentes quanto aos playoffs. Waivers, se tu tem vaga disponível no teu elenco, se tu tem daqui a pouco um jogador que, sabe, tá lá, tu ainda acredita, mas não tá vindo bem, não vai vir bem nessa semana, não tem um confronto favorável, e aí tu tá vendo que teu adversário tá precisando, por exemplo, de um running back. Dá uma olhada nas melhores opções e leva pro teu time, tenta levar o running back e deixar ele sem, que às vezes pode ser o diferencial de tu perder ou não. Tu não precisa escalar esse cara, mas se o teu adversário não escalar e tiver que ir para uma outra opção, às vezes pode fazer tu vencer esse confronto direto. Então, quem são os running backs de destaque nos waivers nessa semana? Um deles, o Ty Johnson, do New York Jets. Isso se o Frank Gore não sair do protocolo de concussão. Se ele não sair, ele é plug and play, pode colocar e jogar, porque ele vai ter muitos toques na bola. Então, numa dessas, sai um touchdown, daqui a pouco 2, daqui a pouco jardas mesmo. Então, Ty Johnson, ótima opção aí nos waivers para running backs. Se o Frank Gore não jogar, pode até escalar ele. Outra opção ainda disponível, mas que gera bastante dúvidas, é o Cam Akers, dos Los Angeles Rams. Ele que teve os toques na bola que se esperava lá desde a primeira semana, desde que ele foi draftado. Pode ser que ele continue assim, não se sabe ainda, mas é uma opção se você está precisando de running back. Agora, 2 jogadores de Washington, o J.D. McKissic e o Peyton Barber. Por que os dois? Porque a gente não sabe como é que vai ser o próximo jogo contra essa defesa dos 49ers. Eu prefiro o McKissic se tu tem os dois disponíveis, tá? Mas o Peyton Barber é aquele cara que está conseguindo um ou outro touchdown quando chega na red zone, até porque o McKissic não é um corredor. Se o Antonio Gibson não jogar, ele que está com problema no dedo, se ele não jogar, ambos os jogadores têm possibilidade sim nesta próxima semana. E para fechar os running backs, o veterano Adrian Peterson do Detroit Lions. Se o DeAndre Swift, tu tá vendo que são várias opções se o fulano não jogar. Então são opções muito interessantes, mas que dependem de uma outra situação e que você vai conseguir avaliar durante a semana, vai conseguir se preparar para o final de semana sem problema nenhum. Se o DeAndre Swift não jogar, o Adrian Peterson é um cara para se escalar novamente. Não se garante os 2 touchdowns, o que aconteceu foi uma coisa assim simplesmente absurda, mas pelo menos ou algumas jardas ele pode ter.
Então ele pode ser bem útil nessa tua equipe, ao menos para ter profundidade. A gente não sabe se o Swift vai jogar, se não jogar, ou se nas próximas semanas isso pode acontecer também de ele não jogar. E aí o Adrian Peterson é uma opção aí para se escalar nos playoffs. Quanto aos wide receivers disponíveis, a gente tem o grande destaque aqui, o T.Y. Hilton já foi um destaque na semana passada, trago ele de novo, ele teve uma pontuação ótima nessa semana. Se ele não saiu na semana passada, nessa semana vai ser briga de cachorro grande para tentar pegar ele, porque ele vem jogando bem. Se ele vai manter, não sei, ele é um cara de muito altos e baixos, mas é uma opção para profundidade com certeza. Assim como o Kiki QT do Houston Texans, que atualmente é o wide receiver 2, acho que o Randall Cobb não retorna ainda, então é Brandon Cooks e logo depois o QT, então ótimas possibilidades aí, ligas profundas, então o QT caiu do céu. Tim Patrick, do Denver Broncos, também é uma opção, não é um cara de muito volume, mas vem produzindo bem, vem produzindo alguns números interessantes. O Drew Lock é uma oportunidade sim de ter valor no wide receiver do Denver Broncos. Um cara que pode ser uma opção principalmente para o seu flex, enquanto o John Brown não retornar, é o Gabriel Davis, do Buffalo Bills. Ele é o wide receiver 3, sim, mas a defesa vai estar sempre primeiro de olho no Stephon Diggs. A gente vê o Cole Beasley se destacando, então as defesas vão ter que cuidar um pouquinho mais dessa situação. E o Gabriel Davis é aquele cara que vai surgir livre em alguma oportunidade. Eu acho que foi um erro, assim, uma marcação em zona do Richard Sherman ontem no jogo dos 49ers contra os Bills, mas o Gabriel Davis fez um touchdown, de repente o touchdown mais fácil da carreira dele. Ele estava muito livre, sem marcação nenhuma. E isso pode acontecer mais outras vezes. Não seria a primeira vez nessa temporada. E para fechar, Allen Lazard, o wide receiver do Green Bay Packers, ele que teve mais snaps nessa semana, está voltando de lesão. Acredito na próxima semana ele possa ter mais snaps ainda, e ele tendo snaps, tendo volume, ele pode criar sim ser um cara relevante, até porque o Marquez Valdes-Scantling é aquele cara de um tiro único e teve sua oportunidade, não agarrou nessa última partida, então essa próxima oportunidade pode acabar caindo lá pro Lazard. Difícil com o Davante Adams, mas ligas profundas principalmente é uma alternativa. E os tight ends, grande destaque dos tight ends de waivers nessa semana, Logan Thomas do Washington Football Team. Ele foi muito visado no último jogo pelo Alex Smith, pode ser que isso continue. Ele teve seus altos e baixos já, mas a gente sabe que tight end ou tu acerta ou tu erra. É difícil tu ter um cara tirando aqueles lá de cima. E até aqueles lá de cima, do escalão de cima, eles têm muitos altos e baixos. Outro jogador nessa mesma situação é o Jordan Reed. Ele tem jogos que pode ser confiável, outros não, mas ele está disponível, então não sei qual que é a sua necessidade, ele pode aí ser uma opção. Dawson Knox, do Buffalo Bills, é outra opção também para tight ends. E, claro, ele é o tight end 1 da equipe. A gente viu o Tyler Kroft tendo algumas oportunidades em outros jogos quando o Knox estava fora. Não é a primeira opção no ataque, mas o ataque do Buffalo Bills vem jogando muito bem e criando oportunidades aí a vários jogadores. A gente vê ali o próprio Gabriel Davis, que é um das opções de wide receivers nessa semana. Cole Kmet, do Chicago Bears, o calouro draftado, a primeira escolha do draft do Chicago Bears foi o Cole Kmet, e a gente vê que ele provavelmente ele fez a transição com o Jimmy Graham. O Jimmy Graham vinha sendo o número 1 da equipe. O Cole Kmet teve mais oportunidades essa semana, se não me engano foram 7 alvos, 5 recepções para o Kmet. Números interessantes, números para se avaliar. Não teve uma super pontuação, mas quem sabe num confronto favorável ele possa ter uma pontuação aí bem bacana. E para fechar, Tyler Eifert, do Jacksonville Jaguars. O Tyler Eifert, ele sempre foi um cara assim que para streaming, quem faz streaming joga há mais tempo aí sabe que ele é um cara bem interessante, porque ele participa do jogo aéreo, assim, mais do que às vezes outros tight ends, então passa a ser uma opção. Se você tem uma liga tight end premium também, melhor ainda, porque aí surgem mais opções aí, principalmente às vezes para até se escalar num flex em determinadas ligas, em ligas de 16 times, por exemplo. Não acho a coisa mais legal do mundo escalar tight end em flex, mas às vezes a gente se vê obrigado numa situação dessa, então faz parte.
Esse foi o nosso podcast de início de semana com o review da rodada 13, a rodada decisiva. Eu espero que vocês estejam classificados para os playoffs. Continuem ouvindo se quiserem, se não quiserem também, porque se classificou, parem, mas se quiserem continuar, agradeço pela confiança. Se continuo disponível aí para vocês, fico bem feliz quanto a isso. Lembrando que eu não sei como é que vai ser na pós-temporada, né, na off-season, se vai ter podcast, se eu vou segurar até fazer um ou outro assim mais pontual para falar sobre um review do ano, depois falar sobre draft, mas não vão ter episódios semanais, isso já é uma certeza, tá? Já trazendo para vocês essa situação bem ruim, mas antes disso a gente ainda tem aí 3 semanas agora, essa mais a semana 15 da NFL, mais a semana 16. Na semana 17 não tem dicas, e inclusive lá no Instagram não tem dicas também se você joga o campeonato final, a decisão da sua liga de fantasy futebol na semana 17, trate de sair da sua liga ou pedir para o comissário mudar para o próximo ano, porque não é legal. Não se faz finais na semana 17. Certo? Uma boa semana a todos. Um abraço.